É isso aí, pessoal. E seguindo as nossas aulas de raciocínio lógico argumentativo, vamos para um tópico que é essencial saber. É essencial mesmo. Equivalência lógica. Tem dois itens que são imprescindíveis que vocês entendam, que o aluno entenda, para que na hora da prova não gere confusão, é a equivalência lógica e a negação lógica. Então, existem alguns conectivos, né, que te dão regras, macetes bem importantes, né, sobre essa equivalência. E quando que acontece uma equivalência? Né? Quando que é necessário que uma equivalência ocorra? Né? Que é, o que tem que acontecer para que ocorra equivalência? Então, as duas tabelas verdades, né, as duas tabelas verdades têm que ter o mesmo valor lógico. Né? Então, o resultado da tabela verdade de um tem que ser equivalente, né? Tem que ser igual ao outro. Então, é quando duas premissas, mesmo escritas de maneiras diferentes, fora de ordem, com outro conectivo, não interessa. O resultado, né? O resultado tem que ser exatamente o mesmo. Então, por exemplo, assim, ó, todas os conectivos, com exceção da condicional, eles possuem propriedades comutativas suficientes para só inverter a ordem e termos uma equivalência. Por exemplo, se eu disser assim, ó, Pedro corre e Maria dança, é a mesma coisa que eu disser Maria dança e Pedro corre. E assim vale para o ou, né? Se eu disser Pedro corre ou Maria dança, é a mesma coisa que eu disser Maria dança ou Pedro corre. Mas na condicional, isso não acontece. Eu disser assim, ó, se Pedro corre, então Maria dança, não é a mesma coisa que eu dissesse se Maria dança, então Pedro corre. É totalmente diferente. Tá? Então, a condicional nesse ponto acaba sendo o bicho-papão da equivalência, como eu digo. Então, aqui quando cita da condicional, ele diz, ó, P condicional com Q não é equivalente a Q condicional com P. Não possui propriedades comutativas, né, para isso. Então, importante, a forma equivalente da condicional, então eu encontro equivalência em uma mesma condicional quando eu busco a sua forma contrarrecíproca ou contraválida da condicional. E como que é essa forma? Tá? Eu vou pegar uma canetinha aqui rápida, vamos lá. Se eu dissesse assim, ó, P condicional, né? P condicional com Q, tá? Observe, ó, P condicional com Q. Então, vou fazer uma tabela verdade aqui, ó. VV, F, F, tá? E o Q, VF, não vai ficar muito bonito, mas vai. VF, tá? Então, se eu colocasse assim, ó, aí, condicional, né? Vera Fischer, falso. Então, aqui vai dar falso, tá? E o resto vai dar V, certo? O resto vai dar V. Agora, eu vou fazer da recíproca, tá? Então, aqui é da minha condicional normal. Agora, eu vou fazer da recíproca dela, só para vocês entenderem. Da recíproca. Vou fazer aqui condicional com P. As outras, se vocês fizerem isso que eu estou fazendo, vai dar certo. Mas na condicional não dá. Como é que ficaria o quê? VF, VF. Tá? E o P? VV, F, F. Show! Ó. Vera Fischer, falso. O resto é V. Só que notem que o resultado não foi o mesmo. O resultado da tabela verdade não foi o mesmo. Então, no Q condicional com P, ficou VV, FV. Já no P condicional com Q, ficou VF, VV. Não é a mesma tabela verdade. Mas olhem aqui, se eu fizesse a contrarrecíproca dessa condicional, como é que eu faço isso? Ó, vou colocar aqui a condicional. Vou colocar aqui a condicional e vou fazer assim, ó. Vou fazer que nem na matemática, vou mudar de lado trocando o sinal. Então, que é consequente,
passa a ser antecedente, mas negando. Ó. Então fica não que. Não que. E o P, que é antecedente, passa a ser consequente, negando também. Ó, não P. Tá? Não P. Então, negação de que, condicional com negação de P. Vamos fazer aqui? Ó, como é que fica? Ó, quando a negação começa pelos F. Então, F, V, F, V. Esse é o valor de não que. E não P, F, F, V, V. Então, o valor de não que, FV, FV. O valor de não P, FF, VV. Condicional, Vera Fischer, falso. O resto é V. Notem, pessoal, que agora sim, ó, agora fechou o valor de verdade igual, ó, VF, VV, VF, VV. Então, essas duas aqui, ó, entre si, né, elas são equivalências lógicas. Elas possuem o mesmo valor de verdade. Tá, e como que eu acharia o valor de verdade equivalente a esse aqui? Ó, Q condicional com P. Ó, eu faço a mesma coisa, eu ponho a condicional, olha que legal, eu ponho a condicional. O que é antecedente, passa a ser consequente negando, então não que. E o P, que é consequente, passa a ser antecedente, né, negando também. Se ele está afirmando, vai negar, se está negando, vai afirmar, é o contrário. Né? Então, o P vai virar não P. Ó, eu vou fazer, ficou pouco espaço, mas vou tentar fazer aqui. Ó. Observe, ó. Não P, como é que fica? F, V, V. O não que, já sabe, né? F, V, F, V. Resultado, Vera Fischer, falso. O resto é V. Ó, o resto é V. Notem que esses dois aqui, ó, esse que está aqui, com esse, ó, eles são equivalências lógicas. Perfeito? Então, ó, quando que eu encontro a equivalência de uma condicional na própria condicional? Somente quando eu fizer, né, quando eu localizar a contrarrecíproca dessa condicional. Então, essas entre elas são contrarrecíprocas e automaticamente são equivalentes, possuem o mesmo valor de verdade. E essas duas aqui, ó, né, essas duas também. Ó, o P condicional com Q é contrarrecíproca de não Q condicional com não P, que possuem o mesmo valor de verdade. Essa é a fórmula mais conhecida e cobrada também, com certeza, em concursos sobre, né, a equivalência lógica. É muito comum cair questões de equivalência lógica, né, com a contrarrecíproca. A maioria do pessoal já está afiado, já está acertando essas questões. Então aqui, ó, bem como a gente fez, como foi feito nessa tabelinha também aqui, ó, P condicional com Q, VF, VV. Não Q condicional com não P, VF, VV também. Então elas são equivalência lógica. Então, o primeiro ponto, eu encontro equivalência lógica de uma condicional na própria condicional, dessa maneira. Vamos ver mais um pouquinho sobre equivalência lógica. Ó, outros exemplos de equivalência lógica. Uma proposição composta condicional, ela encontra equivalência na contrarrecíproca, né, como nós vimos no slide anterior, mas também encontra na disjunção. Aí, nós encontramos a disjunção mantendo, ó, eu trocando para a disjunção, né? Mantendo a ordem, negando a primeira e mantendo o sinal da segunda, tá? Só um minuto aqui, pessoal. Tá. Então, dentro desse contexto, como é que ficaria? Ó? Mantendo a ordem, negando a primeira e mantendo o sinal da segunda. Ó, na disjunção,
na disjunção ele ficaria assim, ó. P, se eu tenho P condicional, né? Se eu tenho P condicional com Q? Ó, P condicional com Q? Tá? Tá aqui, ó. Como que ele ficaria na disjunção, ó? Então, P e Q, normal os valores, P condicional com Q, VF e VV. Já é bem conhecido esse resultado. Na disjunção, pessoal, usando a regra do Neymar, pensem bem assim, ó, Neymar é equivalente ao Pelé. Ele se acha. Mas vamos dizer assim, ó, Neymar, ó, nega a primeira. Vamos pensar que esse Y aqui é o símbolo da disjunção, ó. Então, D da equivalência, eu vou passar então para uma disjunção. Então, nega a primeira, passa para a disjunção e mantém a segunda. Então, ó, P condicional com Q. Como é que eu nego a primeira? O P vira não P. Não P. A condicional vai virar uma disjunção. E mantém a segunda. Então, permanece sendo Q. Ó, então, como a gente fez aqui, ó, não P, disjunção com Q. Ó, não P, disjunção com Q. Ó, qual é a regra da disjunção? Tudo F dá F. Ó, tudo F dá F e o resto dá V. Notem que deu o mesmo valor de verdade. Ó, VF, VV. Então, eu encontro uma regra, né, eu encontro a maneira de equivalência na condicional, na própria condicional, como nós vimos antes, mas também nós encontramos em uma disjunção, tá? Usando a regra do Neymar, tá bom? Então, preste atenção. E se eu tivesse assim, por exemplo, ó, se eu tivesse assim, ó, não que condicional com P. Se eu tivesse isso. E aí, como que eu encontraria a sua equivalência na disjunção? Ó, então, nega a primeira. Então, não que vira que. A condicional vira disjunção. E mantém a segunda, fica P. Ó, vamos fazer a tabela verdade disso aqui para ver? Ó, F, V, F, V. O P, V, V, F, F. Ó, condicional, Vera Fischer, falso. Tá? O resto é V. V, V e V. Legal. Agora, ó, o que? VF, VF. Ó, VF, VF. O P? VV, F, F. O que diz a regra da disjunção? Tudo F dá F. E o resto dá V. Notem que fecha exatamente o mesmo valor de verdade. Daqui, né, vai dar o mesmo valor de verdade daqui. Tá? Então, nós temos mais um exemplo, então, de equivalência lógica. Perfeito? O próximo sobre equivalência, então, vai ser na bicondicional. É raro, é mais difícil de cair uma questão assim. Mas como que funciona? Como que eu encontro a equivalência a uma bicondicional? Pensem comigo, ó. Bicondicional quer dizer duas condicionais. São duas condições. Então, a bicondicional, de P bicondicional com Q, é equivalente a sua condicional, P condicional com Q, e, né, conjunção, a sua recíproca, Q condicional com P. Aí, sem falar em contra-recíproca. Não troca sinal, né? Nada disso. Só inverte a ordem. A recíproca é isso. Tá? É só inverter a ordem. Então, ó, P com Q na bicondicional, iguais da verdadeiro, diferentes da falso. Achamos. Ó, P condicional com Q. Ó, Vera Fischer, falso. O resto é V. Q condicional com P. Ó, tem que prestar atenção. Se eu estou fazendo Q condicional com P, é de trás para frente. Tá? Então, aqui, verdadeiro, ó, Vera Fischer aqui, ó. Vera Fischer nesse sentido, ó. Deu falso. O resto é V, tá? Então, achamos a
o valor da condicional, achamos o valor da recíproca, né? Agora a conjunção entre eles. O que diz a conjunção? Tudo V dá V, tudo V dá V e o resto dá F, tá? Aqui a mesma coisa, aqui mudou. Foi começado por uma negação de que bicondicional com P, tá? Negação de que bicondicional com P. Aí eu pego a própria, né, negação de que condicional com P e faço uma conjunção também, né, uma conjunção, um E, entre a recíproca dessa aqui, ó. Então o P passa a ser antecedente e o não que passa a ser consequente. Sem inverter sinal, só inverte a ordem, isso chama-se recíproca. Aí mesma coisa, achamos o valor de verdade dessa com não que, né? Que deu FVVF, achamos o valor de verdade da condicional, achamos o valor de verdade da recíproca, tá? Agora, a conjunção entre eles, né? Tudo V dá V, tudo V dá V e o resto dá F. Notem, fecha o mesmo valor de verdade, FVVF e aqui, FVVF também. Então, entre eles aqui são equivalentes. E aqui, entre eles, também são equivalentes. E aqui fizemos um resumo, pessoal. Então, na condicional tem duas possibilidades de encontrar equivalência. Na própria condicional e na disjunção. Na disjunção, vem para a condicional. E na bicondicional, né, na conjunção entre a sua condicional e a sua recíproca. Tá? Os exemplos estão aqui embaixo. Podem tentar fazer a tabela verdade deles para fazer a revisão e entender que vai fechar o mesmo valor lógico, o mesmo valor de verdade. Tá? Nós vamos fazer uma próxima aula depois sobre equivalência só de questões, pessoal. Com muitas questões sobre equivalência lógica para a gente tirar todas as dúvidas. Tá bom? Então, até a próxima aula. Nos encontramos. Bons estudos!